pessoal do YouTube, FoxWalkerBR na área, e nesse vídeo, agora com a chegada do Fear the Walking Dead e daqui a pouco com a chegada do The Walking Dead, no caso em outubro, eu decidi fazer uma pequena comparação em relação aos primeiros episódios lançados das primeiras temporadas de cada série, respectivamente. Tanto da primeira temporada do The Walking Dead, que foi lançado eu acho que uns 5 anos atrás, uns 4, não estou lembrado exatamente, e o primeiro episódio do Fear the Walking Dead, que foi lançado neste último domingo, né? Levando em consideração tudo que aconteceu, pessoas que morreram, a evolução, a duração, o final, enfim, tudo pra ver qual primeiro episódio de cada série foi melhor. Tá certa essa frase? Enfim, vamos começar com essa comparação. Então, para ficar algo mais organizado, vamos primeiramente falar do primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead, que foi lançado primeiro, falando inicialmente um pequeno resumo, caso alguém não se recorde exatamente do ocorrido. Então, primeiramente, o Rick leva um tiro, que ele é um policial, né, e ele fica em coma. Então ele acorda depois de 8 meses, está cheio de zumbizada em todo lugar, ele encontra um cara negro chamado Morgan, filho dele, eles enfrentam alguns zumbis, e eles vão até uma delegacia pegar armas e eles se separam em seguida. Aí o Rick vai até numa cidade, é cercada por zilhões de zumbis, o cavalo morre, tadinho, e ele fica preso dentro de um tanque de guerra, no meio da cidade, cercado por zilhões de zumbis. Resumidamente é isso, o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead. Agora vamos analisá-lo cuidadosamente. Não vou devagar tanto assim, vamos falar rapidamente então. Um policial que leva um tiro, fica em coma e acorda em um mundo apocalíptico. Sério, a ideia é bastante original. E em relação à aparição dos vários personagens, nós infelizmente tivemos o foco em poucos. Eu acho que de principais tivemos apenas o Rick e o Morgan, e também o filho do Morgan, que não foi bem o principal, porém ele mostrou um problema que foi se apresentando mais, foi sendo desenvolvido durante o processo do episódio, que foi a questão da mãe zumbificada e o Morgan tentando ter coragem de atirar na própria mulher, infelizmente não conseguindo durante o processo desse episódio. Então, nós temos duas tramas bem focadas, tanto a busca pela sua família, no caso o Rick buscando a Lori e o seu filho Cole, e a questão da mãe do Duane, Duane, não? O nome do filho do Morgan? Não sei. A mãe zumbificada, que ele via a responsabilidade de atirar na mulher no caso. Então, foi duas tramas bastante interessantes, eu acho que o que chamou mais atenção foi a história do Rick, e em segundo a história do Morgan. E em seguida não teve mais tantas tramas assim, mas o episódio foi finalizado com uma trama adicional, um gancho, que continuou no próximo episódio, com a chegada do Glenn e tudo mais. Mas a questão do cara ficar preso num tanque de guerra, no meio de uma cidade, com trilhões de zumbis ao redor dele, cara, isso foi um final muito agressivo, porque ninguém esperava por essa. Claro, quem não viu os quadrinhos não ia esperar por essa, mas, pô, ficar dentro de um tanque com mais de, sei lá, 100 zumbis ao redor, cara, isso é uma loucura. Então isso chamou muita atenção. O episódio em si foi divagando depois de um tempinho, né? Teve aqueles problemas, aquelas conversas do Rick com o Morgan da casa, que foram bem essenciais para o desenvolvimento do personagem. Porém, depois de um tempo a gente sentiu uma saudade dos zumbis. Ficou tanto naquela conversa que ficou, pô, mata alguns zumbis aí, pô, tá meio parado esse episódio. Eu não tô negando a importância das conversas. Porém, eu acho que as pessoas quando veem uma série de zumbis, elas esperam zumbis. Não de uma maneira equilibrada, mas de uma maneira tão exagerada que esse costume acaba atrapalhando um pouco na empatia. Então a história foi bem simples do primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead, um policial que acorda em coma, um negro que tem que matar a própria mulher e terminando com um gancho, né, dentro do tanque de guerra. Foi um episódio simples, satisfatório e agressivo no final, o que fez, eu acho que chamou mais atenção durante o processo de todos esses 40 e poucos minutos. Normalmente é essa a duração dos episódios de The Walking Dead. Mas no final das contas o episódio foi assim, foi bem legal. Então vamos partir agora para o Fear the Walking Dead, que foi lançado no último domingo. Um dia típico numa casa em... qual é o nome da cidade? Los Angeles? Eu não estou lembrado exatamente. Mas várias pessoas fazendo coisas normais, né? Namorando, consertando coisas em casa, indo para a escola, hospital e tudo mais, coisas normais. Aí de repente surge alguma notícia envolvendo
casos estranhos de pessoas voltando dos mortos ou algo do tipo, alguns zumbis aparecendo na televisão, ninguém sabe o que é aquilo, ninguém sabe como reagir diante disso, o primeiro contato decisivo contra os vivos versus os mortos. Então, foi uma parada legal, foi original, porque assim, o The Walking Dead não está acostumado a focar na questão família, na questão familiar, problemas sociais de pai, filho, padrasto, enfim, coisas mais leves. Mas Fear the Walking Dead acabou com esse padrão, com esse clichê, e se tornou algo muito mais original. Apesar de que em alguns momentos teve uma pequena divagação, enrolou um pouco, eu acho que tá certo a divagação, enrolou um pouco em relação aos problemas do Nick, que na minha opinião foi o melhor personagem do episódio, por se envolver em drogas e não saber se realmente o que tá vendo era a própria realidade ou era alucinação. Então foi bem interessante, eu acho que chamou muito mais atenção do que o problema do Rick ou do Morgan. Então, assim, em questão dos personagens, teve mas muitos personagens apresentados no Fear. Alguns não chamaram tanta atenção assim, dizendo, eu tenho um namorado, enquanto no The Walking Dead é apresentado vários zumbis, né, após 8 meses depois do início do AZ, nós tivemos a presença de vários zumbis, vários mesmos, e enquanto isso no Fear the Walking Dead, que foi aquela introduzida inicial, literal, do mundo AZ naquela sociedade, nós tivemos apenas a aparição de 3 a 4 zumbis. Mas as coisas vão crescendo nos próximos episódios, mas em relação ao primeiro deles, faltou infelizmente alguns mortos-vivos. Eu acho que algumas pessoas sentiram falta daquela tensão, daquela sensação de perigo, e nós tivemos que nos satisfazer apenas com alguns momentos de ação, que infelizmente foram poucos durante o processo do episódio. Mas o desenvolvimento do personagem Nick, como eu disse, foi o melhor personagem deste episódio. Alguns enrolaram, com questão de namoro, questão de escola. Teve um gordinho lá com uma faca que foi um caso bem curioso, mas a gente não sabe ainda qual é a dele, se ele é psicopata, paranoico, enfim. É mais um psicopata da vida, né? Gordo fazendo gordice. E o final do episódio foi simplesmente aquela introdução básica onde um zumbi é morto, eu acho que ele foi morto, não foi mostrado ainda, o traficante, e as pessoas ficam se questionando, porra, o que foi isso? A pessoa voltou à vida, nós tentamos matá-lo, normalmente não conseguimos, o que está acontecendo, né? Surgiu o grande ponto de interrogação. Que porra está acontecendo por aqui? Acabou assim, né? Que merda é essa? What the porra is that? Acabou assim o episódio. Em relação ao final do The Walking Dead, que é um tanque de guerra com vários zumbis, foi um final muito mais chamativo, enquanto isso no Fear the Walking Dead foi algo mais tranquilo, algo mais leve, que eu acho que pode ter desapontado algumas pessoas que buscavam muita ação, porém agradou muitas pessoas que se importam com o realismo. Porque, poxa, é o primeiro episódio, não adianta botar trilhões de zumbis que não vai resolver porra nenhuma, não vai ter muita lógica. Eu concordo que não deva ter uma grande horda e tudo mais, porém eu comentei que eu achava mais agradável se tivesse pelo menos uma horda de 5 a 10 zumbis, uma coisa um pouquinho maior pra dizer, fudeu, estamos ferrados, vocês vão ter que aprender a matar eles e acabou. Então essa foi minha análise do primeiro episódio de forma resumida. O primeiro episódio da primeira temporada de Fear the Walking Dead. Então vamos ao veredito. O The Walking Dead apresentou poucos personagens, o que agradou no Fear the Walking Dead, que apresentou vários, cada um com seus problemas e etc. Em questão das tramas, tivemos casos bem empatados, o Rick em busca da sua família, o Morgan tentando matar a própria mulher, e no final das contas não conseguiu, o Rick ficar preso no tanque, apresentando um gancho. Enquanto no Fear the Walking Dead nós tivemos o Nick com a questão das drogas, tivemos aquele gordinho com a faca, tivemos o problema lá do padrasto, né, do pai investigando a igreja e tudo mais. Então tivemos algumas tramas bem separadas, assim, cada um com o seu problema e foda-se, depois tudo vai se unir. Em relação à enrolação, cada episódio enrolou em alguns pontos, mas no final das contas o que importou mais foi o final. Parece que The Walking Dead apresentou um final muito mais agressivo do que o Fear the Walking Dead, apesar de que ambos fizeram bastante sentido. Enquanto um estava no ponto inicial do AZ, apresentando poucas coisas, porque é o início, The Walking Dead, que se iniciou 8 meses após o AZ, apresentou algo normal, trilhões de zumbis cercando um tanque de guerra. Eu, pessoalmente, gostei pra caramba do Nick, do Fear the Walking Dead.
Só que de modo geral, eu acho que primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead, eu acho que ganha por pouquíssimos pontos. Porque, cara, foi uma coisa muito mais agressiva. Eu não tô dizendo que coisas lógicas, coisas calmas são coisas ruins. Mas eu acho que o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead apresentou um equilíbrio muito mais agradável. Não quero menosprezar o Fear, mas eu acho que The Walking Dead foi um pouquinho melhor nesse aspecto. Então, se você concorda com alguma coisa, se você achou isso meio injusto, ou você considera Fear um pouco melhor, por favor, comente, vamos trocar uma ideia. E não esqueça de visitar a página no Facebook Fox Walker BR, o link vai estar aqui na descrição. E também não se esqueça de entrar na página, ou grupo, sei lá, Fãs de The Walking Dead, uma página dedicada a The Walking Dead com vários conteúdos em relação à série. Então, entre lá e também ajude a página a crescer. E não esqueça de se inscrever no canal do meu amigo meu chamado X-Taqueiro, ele faz rap, então o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Tudo vai estar na descrição do vídeo. Então, esse é o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fox, Walker BR, pra gente no próximo vídeo. Valeu!